E aí, pessoal do ensino médio, eu vou falar um pouquinho sobre vírus. Eu sei que eu já tinha começado essa aula em sala de aula convencional, né, mas por conta de tudo eu vou fazer um resumão geral, tá? E vou usar o meu próprio material de multimídia passando para vocês a partir de uma explicação, né, minha, tá? Então, só para recordar e te dar uma introdução, né, os vírus, eles são estruturas bem simples. Tem muitos cientistas que ainda questionam se ele é vivo ou se não é, tá? Porque eles são seres que, se for fazer um comparativo com os seres vivos mesmo, o vírus não tem célula. Todos os seres vivos do planeta apresentam células, tá? Vírus não tem metabolismo. Todos os seres vivos têm metabolismo. Para quem não lembra o que é metabolismo, são as reações químicas que ocorrem dentro de um ser vivo, tá? Dentro de cada célula de um ser vivo. Outra coisa, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles dependem de uma célula para reproduzir. Vírus não consegue se reproduzir com outros vírus, tá? Se a gente fosse fazer um comparativo com o que tem em comum com os seres vivos, é a presença de material genético, tá? A capacidade de reprodução, a capacidade de ter uma hereditariedade. Novas gerações de vírus podem passar a sua informação genética para seus descendentes, tá? E também a capacidade de se adaptar ao ambiente, tá? Então isso ele tem em comum com os seres vivos, mas outras características que determinam o que é um ser vivo, os vírus não apresentam. Então ainda existe uma discussão sobre o que realmente é um vírus, se ele é vivo ou se não é, certo? Então, assim, a sequência da aula que eu vou passar para vocês, eu vou utilizar o material que eu já tenho pronto e eu vou mudando as transições de slides e explicando pessoalmente, beleza? Vai ficar bem melhor para vocês entenderem, até mesmo compreender tudo o que está acontecendo hoje em dia e o que é o vírus, tá? E o perigo que ele pode desencadear na humanidade ou então numa população de uma espécie de algum ser vivo quando ocorre uma epidemia ou pandemia, que vocês já sabem o que é, porque eu já ensinei para vocês, beleza? Então espero que vocês gostem da aula e posteriormente, depois dessa parte, vocês vão ter atividade referente ao assunto, beleza? É isso aí, vamos à aula já! Então, como eu havia dito para vocês, né, a introdução de vírus eu já tinha passado, então eu só vou recordar alguns slides, tá, para a gente continuar a aula de vírus, tá bom? Eu tinha comentado que o vírus tinha sido descoberto no século XIX por Dmitry Ivanovsky, quando ele tentou estudar uma doença que estava afetando as plantas do tabaco, e a partir dali ele acabou detectando uma partícula que desencadeava uma determinada má formação no tabaco, levando a planta à morte, por todo um processo de filtração que eu já tinha comentado em sala de aula para vocês. E como não dava para ver o que era, mas e sim observar os efeitos que algo causava nas plantas, ele considerou o vírus, deu esse nome do vírus devido à palavra veneno, quer dizer que era algo que matava, mas porém eles não conseguiam ver, identificar o vírus. Então aí tem a imagem do vírus do tabaco que eu já tinha mostrado para vocês. A única maneira hoje em dia de observar o vírus é através da microscopia eletrônica, tá? Não é qualquer microscópio, porque eles são extremamente pequenos. Então eles podem apresentar tamanho de 20 até 300 nanômetros, que eles são bem menores do que as próprias células de qualquer ser vivo. Aqui umas imagens de alguns tipos de vírus que vocês viram também durante a aula, tá? Então tem o H1N1, o HIV, o coronavírus, o antavírus, o ebola, tá? O formato do vírus, ele é bem diferente, né? Cada tipo de vírus tem uma forma diferente, porque eles são estruturas que são feitas para parasitar determinados tipos de célula. Então eles vão apresentar tamanhos diferentes. No geral, as características, eu já tinha comentado com vocês, eles não têm células, o tamanho de 20 a 300 nanômetros, eles vão apresentar material genético, proteínas que fazem a cápsula, o envoltório dele,
São parasitas intracelulares obrigatórios, não têm metabolismo e podem apresentar hereditariedade e variabilidade genética, quer dizer, alta capacidade de se adaptação, como eu falei na introdução para vocês. A composição química e a sua estrutura. Ele é basicamente formado por uma cápsula de proteína, tá? Cada bolinha dessa é chamada de capsômero. Essa cápsula proteica, ela guarda o material genético, tá? Que pode ser RNA ou também DNA, depende do tipo de vírus. E alguns vírus, ao redor dessa cápsula proteica, que é chamada de capsídeo, podem apresentar um envelope membranoso, tá? Esse envelope membranoso, ele extrai das células que ele parasita, tá? Por exemplo, o HIV é um exemplo de vírus que, além de ter o capsídeo, em volta dele ele vai apresentar um envelope membranoso, que ele é formado de lipídio e proteína, ok? Aqui, ó, esse seria o envelope membranoso feito a partir da célula que ele parasitou, e dentro seria aquele capsídeo que eu falei que são formados por uma cápsula de proteína e um material genético. Nem todo vírus tem envelope. O citomegalovírus, ele é um vírus que ele é muito parecido com a herpes, aquela que forma aquelas bolinhas que, né, formam na boca, ou pode ser também a herpes genital, tá? Ele causa alguns tipos de sintoma, porque ele é um tipo de vírus que tem esse envelope membranoso, ok? O tipo de doença que ele causa, tá, pode desencadear problemas para o feto durante a gestação, causando, por exemplo, microcefalia, tá? E os sintomas são febre, dor de cabeça, dor de garganta, garganta inchada. Sobre a classificação, né? Ele é classificado de acordo com o material genético, se é RNA ou DNA, tá? A forma do capsídeo, se tem envelope membranoso ou não, e o tamanho do próprio vírus, tá? Aqui eu tenho uma imagem que mostra o DNA e o RNA. Então eu tenho vírus que vão apresentar moléculas de DNA, mas eu tenho vírus que também vão apresentar moléculas de RNA, que é o material genético. Isso é um dos fatores que vão diferenciar os vírus. Tá aqui a imagem de um vírus que não tem um envelope, que eu falei para vocês, que é o que ele extrai do material da célula parasitada, né? E tem os vírus que tem um envelope membranoso. O DNA vírus, o que seria isso? É uma fita dupla de, literalmente, material genético que é formado por o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, tá? E alguns tipos de vírus apresentam isso, como o bacteriófago, tá? Que ele é um tipo de vírus que ele parasita praticamente bactérias. Existe um vírus também que pode desencadear determinadas doenças, por exemplo, doenças caninas, como a parvovirose, que é uma doença que causa uma infecção intestinal no animal, né, e pega também todo o sistema digestório, e aí o animal perde o apetite, fica com sono, vômito, diarreia com sangue, e pode levar o indivíduo à morte, porque desencadeia uma grave anemia nele. RNA vírus. O RNA vírus, ele pode ser RNA vírus positivo, RNA vírus negativo, e também existem os retrovírus. O que é o RNA viral positivo? É o seguinte: quando o vírus tem esse RNA positivo, ele precisa, na hora que ele entra numa célula, fazer a replicação desse RNA. Só que, ao invés de ele fazer RNA diretamente positivo, ele já forma RNA negativo. O RNA positivo, ele é praticamente o RNA mensageiro. O que seria isso? Ele que vai transcrever as proteínas que são necessárias para construir um vírus novo, tá? E no momento que faz a replicação, ele constrói o RNA negativo, e a partir do RNA negativo consegue-se construir várias moléculas de RNA positivo, e cada molécula de RNA positivo vai construir um novo vírus, como ocorre
no caso da rubéola e a dengue. Já o RNA vírus negativo, ele não precisa fazer a síntese proteica, porque ele mesmo consegue produzir isso diretamente. Então, por exemplo, ele vai entrar na célula hospedeira, esse RNA negativo ele vai se replicar em RNA positivo, tá? Esse RNA positivo vai virar o RNA mensageiro, quer dizer, é aquele que vai fazer a replicação de novos RNAs negativos que já vão construir novos vírus. E o próprio RNA positivo consegue construir as proteínas que vão construir a cápsula proteica em cada vírus. Então, esse, por exemplo, a vírus da gripe, o antavírus, é RNA negativo. Já o retrovírus são os vírus que, a partir de um RNA, ele apresenta seria como se fosse uma enzima. Enzimas são proteínas que conseguem desencadear alguma função no organismo, tá? Nós temos várias enzimas no corpo. Por exemplo, tem a enzima ptialina que quebra o carboidrato, o amido, em partículas menores, seria a glicose, para a gente absorver. Então, isso é um exemplo de uma enzima que age no nosso corpo. No caso do vírus, o retrovírus, ele tem uma enzima que é chamada transcriptase reversa. O que ela faz? Ela pega o RNA, ela faz a transcrição desse RNA em DNA. Esse DNA se junta ao DNA da célula, e aí, a partir daí, um RNA mensageiro, que é produzido a partir desse DNA viral que já parasitou a célula, ele consegue fazer a tradução e construir proteínas para construir a cápsula de novos vírus. E ao mesmo tempo, o DNA consegue produzir várias moléculas de RNA viral, aonde vão ser formados, cada molécula de RNA novo vai ser formado um novo vírus a partir da construção de proteínas vindo do RNA mensageiro, que surgiu a partir do DNA, que foi transcrito a partir do momento que um novo vírus entrou numa célula.